O pastor Silas Malafaia se pronuncia após o bispo Samuel Ferreira se encontrar com Lula. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Por que um verdadeiro cristão não apoia Lula? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Reagindo com Wagner. Hoje vamos estar reagindo ali no Cristão Também Pensa, a respeito de uma fala polêmica do pastor Silas Malafaia, que fala a respeito, daquilo que o bispo Samuel Ferreira, fez uma visita ali a convite do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para estar ali orando pela vida dele, e o bispo já aproveitou, o gancho e pregou a palavra, atribuiu um presente, uma Bíblia a ele e deu o que falar, Pastor Silas Malafaia vem nas redes sociais aí, até mesmo mostrar, o quanto ele foi enganado. Ele não terá mais, dizendo ele que não terá, mas a oportunidade de enganar a igreja. Eu quero que você acompanhe comigo até o final, gente, porque esse vídeo aqui deu o que falar, mas antes de irmos para o vídeo, gente, já conto com aquele seu apoio, aquele like, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Temos vídeo todos os dias aqui, tá ok, pessoal? Dito isto, vamos pro vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Por que um verdadeiro cristão não apoia Lula? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Contra fatos, contra a verdade, não existe argumento. Eu vou provar aqui. É muito importante, mas quero fazer algumas considerações para você entender. A primeira, a Igreja de Cristo não apoia ninguém. Eu digo isso há 45 anos. Ela está acima de tudo. A igreja não apoia presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador. A igreja não. A igreja precisa do Espírito Santo. Isso aqui é a igreja, corpo místico de Cristo. Agora, nós que somos cidadãos de um país inseridos na sociedade, é que apoiamos. Essa que é a verdade. A Bíblia não nega a cidadania terrena nem Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. O apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, reivindicou a sua cidadania romana quando foi preso injustamente. Jesus, em Mateus 22:21, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, como é que eu apoio alguém? Segundo meus princípios, crenças, valores e caráter. É isso aqui que norteia quem eu apoio ou não na política. Repito, crenças, valores e caráter. Então escute bem. Eu não deixo passar nada, para que não tenha nenhuma dúvida. Há 23 anos atrás, em 2002, eu apoiei Lula. Não havia nenhuma denúncia de corrupção contra ele, nem tampouco ele botou as manguinhas de fora nas questões ideológicas. Eu apoiei. Quando ele começou a mostrar a ideologia dele, eu caí fora. Vergonha seria eu estar apoiando ele hoje, depois de toda a ideologia que ele defende e de toda a lama da corrupção que eles participaram. Segundo o ministro Barroso, o governo Lula e Dilma, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, governo de ladrões. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, lá na USP, saquearam o país. Vergonha seria eu apoiar hoje Lula. Então, meus princípios, que é formado por crenças, valores e caráter, é que vão me nortear. Então, por que eu não apoio Lula? Lula, no Foro de São Paulo, em 2023, como presidente, disse em alto e bom som que tem orgulho de ser chamado comunista, que não ofende. Vamos ouvir a fala dele? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Tem orgulho de ser chamado comunista? Não é possível. Não é possível. Como é que um evangélico, como é que um cristão pode apoiar um cara desse? O comunismo é a revolução mais sangrenta da história da humanidade. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Massacraram católicos e evangélicos.
Hoje, na China comunista, pastores são presos. Notícia de agora: perseguição a cristãos. Na Coreia do Norte, se uma Bíblia for encontrada na casa de alguém, a família toda é enforcada. Hoje, em Cuba, perseguição. Como é que você, meu irmão evangélico, diz que apoia um cara desse? Não é possível. Agora preste atenção. Olha o que Lula falou em 2023 no Foro de São Paulo, como presidente. Aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Não é possível. Vamos ouvir Lula falando isso. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eu fico com vergonha de ver um irmão evangélico dizer que apoia um cara desse, que combate historicamente família, costumes e pátria, valores inegociáveis da nossa fé, gente. Lula já enganou os evangélicos. Em 2022, escreveu uma carta dizendo que era contra o aborto. Primeiro mês do governo dele, em 2023, derrubaram portarias do governo Bolsonaro que dificultavam o aborto e Lula tirou o Brasil das nações do pacto anti-aborto. Chega de enganar o povo de Deus. Eu quero distância dele. Onde ele estiver, eu quero estar bem longe. Esse cara tem um espírito de engano. Pode usar a mídia, pode usar o que você quiser, Lula. Você não vai mais enganar evangélicos e cristãos em geral. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Deus abra os olhos dos meus irmãos evangélicos. Bom, gente, deixa eu trazer aqui rapidamente algo, tá? Sobre a respeito do que o Lula faz ou deixa de fazer, entenda, gente, tá? Eu não sou PT, não sou de esquerda, tá? Eu quero só trazer aqui algo que não é que o bispo Samuel Ferreira estava apoiando o Lula, tá? Aqui ele só foi orar, pregar o evangelho e entregou um exemplar da Bíblia para ele, tá? Eu também tampouco sou da Madureira, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Não sou tanto da Assembleia de Deus de Missão, também como da Madureira. Eu não sou. Tá? Mas eu quero aqui tecer a minha opinião e eu quero que você também teça a sua opinião. Tá? Aqui, gente, não está se tratando de apoiar o Lula politicamente, de maneira alguma. O intuito aqui é fazer o ofício que Deus designou a todos nós, que é orar pelas autoridades, né? Independente se ele tem uma intenção de engano, de querer voto, sabe, ou algo assim do tipo, aí vai o povo, porque o povo já está bem alerta a respeito disso, né? Sabe quais são as intenções do atual governo, né? Do presidente Lula, né? O pessoal sabe disso. Então ali ele só fez o seu ofício, tá? Agora vim aqui colocar algo como um apoio, gente. Ninguém está apoiando aqui governo nenhum, tá? Muito menos eu que estou fazendo esse vídeo aqui. Nós estamos fazendo aquilo que é a verdade, né? Devemos pregar a verdade. Se vai contra os princípios bíblicos, aquilo que a gente sempre aprendeu, não tem como apoiar essas ideologias, tá? Aqui a gente só está aqui reagindo e comentando que o ofício do bispo foi legal, de ter ido orar por ele, de pregar o evangelho para ele, de entregar uma Bíblia para ele, independente se ele jogar fora a Bíblia, mas ele fez o seu papel. Tá? Agora, deixa eu trazer aqui algo que é muito fundamental para mim e para você. Quando Jesus Cristo escolhe os seus discípulos, todos ali tinham os seus erros, né? Totalmente contra os princípios bíblicos, né? Se você for analisar, Judas Iscariote, né? Ele era o tesoureiro, então ele roubava as ofertas que eram lançadas ali naquele momento. E mesmo assim, Cristo não deixou de andar com ele. Cristo continuou dando oportunidade para ele até que ele se arrependesse. Mas, infelizmente, não se arrependeu. Então, quando Silas Malafaia vem tecer esse tipo de comentário que não apoia, que destila, né, como se aqui falando ódio, né, por causa das atrocidades que o atual governo está cometendo, isso não cabe a nós. Né? Ele tem que orientar suas ovelhas, a sua igreja e a todos que seguem ele a respeito do que ele comete em seu governo. E a gente sabe que são coisas
que está levando o Brasil para o fundo do poço, né? Você pode ver aí em uma dívida gigantesca, né? Muitos empresários saindo do Brasil por causa desse desgoverno, tá? Muita coisa está errada. Agora, gente, preste atenção. Jesus Cristo não abandonou Judas Iscariote. Ele foi com ele até o fim. Só que Judas Iscariote não quis se converter. Tá entendendo? Então, Cristo, ele sempre andou no meio desse pessoal, esperando o momento oportuno para que eles pudessem se converter. Agora, não cabe nós, gente, forçar algo, né? Impor algo, nosso pensamento aqui para tentar distorcer uma atitude louvável do bispo Samuel, né? De ter ido lá e orar por ele. Tá, gente? Então eu quero que você tenha essa sua opinião e me diga o que que você acha disso. Tá? Comenta aqui o que você acha disso, tá ok? Agora vamos ouvir aqui o deputado falar, né, a respeito desta fala do pastor Silas Malafaia. Vamos lá? O Tonete Paula fica indignado com o pronunciamento de Silas Malafaia. Eu também sinto vergonha, minha gente. Eu sinto vergonha quando um líder evangélico tenta deturpar maliciosamente o que fez um colega, uma verdadeira liderança evangélica, que é o bispo Samuel Ferreira. Que vergonha! Tentar convencer a igreja, o povo de Deus, que o bispo Samuel Ferreira esteve no Palácio do Planalto para apoiar Lula. Que vergonha! O bispo Samuel Ferreira foi no Palácio do Planalto a convite de Lula e orou por ele, entregou a Bíblia para ele, pregou a palavra de Deus para ele. Disse a ele: presidente Lula, a igreja não é sua inimiga, a igreja ora pelo senhor, a Bíblia manda orar pelas autoridades. E quando o presidente Lula perguntou sobre a indicação de Jorge Messias, o bispo Samuel disse: sim. Se o senhor puder indicar o Jorge Messias, nós ficaremos felizes, porque Jorge Messias é nosso irmão em Cristo. Só isso. Aí agora disseram: não, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ué, mas desde quando Lula é nosso senhor? E desde quando Bolsonaro é nosso senhor? Nós só temos um senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que na sua palavra manda orar pelas autoridades, independente de eu gostar, concordar ou não com essa autoridade. Ou nós só vamos orar pelas autoridades que nós gostamos e que nós votamos? Que isso? Gente, vamos voltar a ser igreja. Não deixe lideranças te manipularem em nome da fé, te manipularem em nome de Jesus Cristo, mas por detrás essas lideranças têm interesses pessoais. Gente que até pouco tempo atrás votou no Lula e agora está dizendo: não deixe Lula enganar a igreja. Mas peraí, o Lula sempre foi o Lula, que apoiou o aborto, que apoiou as pautas progressistas, ou ele só fez isso agora? Até pouco tempo atrás, essas mesmas vozes estavam falando contra Bolsonaro. Era contra Bolsonaro. Ou seja, apoiou Lula e era contra Bolsonaro. Mas por alguns interesses pessoais, agora está querendo levar a igreja para um caminho que não agrada o Senhor. Já nos dividiram demais, já nos separaram demais entre quem apoia Bolsonaro e quem apoia Lula, como se fosse ovelhas e bodes. Não, quem vai separar ovelhas e bodes é o Senhor Jesus naquele dia. E eu te garanto que o critério dele não será nem ideológico e nem político. O critério dele serão os princípios da sua palavra. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo. Eu quero que você dê sua opinião, gente. A sua opinião aqui é de suma importância, tá? Eu louvo a Deus pelas palavras desse deputado e pastor, né, que trouxe algo aqui muito louvável. De maneira alguma o bispo foi para apoiar, né, ou até mesmo dar votos à esquerda. Ele foi ali para fazer aquele ofício, que é orar pelas autoridades, como a Bíblia relata,
E ele disse aqui, e eu disse outrora em outro vídeo, né, que devemos orar pelas autoridades, independente do que faz, deixe de fazer. O nosso ofício como cristão é orar pelas autoridades, pelo país e por todos que está como criatura, nosso próximo, né? A própria Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo. E aqui, gente, não é uma ideologia ou um partido político, não, de maneira alguma. Aqui é o ofício de pregarmos o Evangelho, de louvarmos a Deus, de orarmos pelo nosso próximo. É isso. Então, eu quero que você dê sua opinião, gente. A gente conhece quais são as atitudes do Lula. O que ele realmente, o presidente, agora o atual, o que ele planeja, quais são as intenções. Então, a gente só é enganado se quiser, tá? Mas em relação a isso, de maneira alguma vou negar uma oração. Aqui não está relacionado à fama, porque o bispo já é muito conhecido, famoso, né, ali na igreja do Brás. Então, gente, não é sobre poder ou fama ou dinheiro, porque ele já é uma pessoa muito próspera, mas estamos falando a respeito daquilo que Cristo, antes de subir, designou a todos os discípulos e ali quem estava ali que ouviu o evangelho, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu quero que você dê sua opinião, tá ok, gente? Mas antes disso, quero que você contar com você aí, tá? Com aquele apoio, com aquele like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Gente, nós colocamos vídeos aqui atuais todos os dias. E se você quiser nos acompanhar, dê esse apoio para nós aí. Tá ok, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo.